Meu marido é viciado em pornografia. Como eu posso ajudá-lo? Essa é uma pergunta que o Ministério Vida Pura recebe constantemente das esposas feridas. E é o tema da nossa live dessa tarde. Meu marido é viciado em pornografia. Como eu posso ajudá-lo? Bom, nós vamos tratar esse assunto com muita responsabilidade e leveza. Eu sou o pastor Felipe, um dos líderes do Ministério Vida Pura. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live para esposas feridas, onde nós vamos abordar o tema sobre como ajudar o marido viciado em pornografia. Estamos aguardando as pessoas entrarem aí e vamos abordar um tema tão delicado. Durante todo esse tempo de Ministério Vida Pura, muitas esposas mandando mensagem pra gente o tempo todo, falando do vício do marido. Criamos um grupo no Telegram para ouvir as histórias das esposas feridas, entender melhor o que elas passam todos os dias. E ali abrimos um canal de e-mail para ouvir o relato dessas esposas. E quão chocante não foram as histórias que nós ouvimos. De esposas que estão presas a um relacionamento, a um matrimônio totalmente destruído por causa da pornografia, da masturbação, do pecado sexual do marido. Então, mais um minutinho aí para você compartilhar essa live aí. Compartilha essa live aí nos seus stories. Ajuda a gente a divulgar isso, a encontrar mais esposas feridas aí, que estão aprisionadas num casamento onde o marido é viciado, e a gente vai tratar um pouquinho como vocês podem ajudá-los de uma maneira melhor, entender um pouco mais o universo de tudo que vai acontecer na mente do viciado em pornografia, porque essa é a chave para o início da mudança. Sim, a live vai ficar salva sim, com certeza, para que outras esposas que não puderam estar aqui agora também possam ser abençoadas, tá? Mas ajuda a gente aí na divulgação, compartilha no Stories e vamos lá, vamos seguir, vamos começar. Eu recebo várias mensagens das esposas feridas. Olha aí, vamos aí galera, clicando no coraçãozinho aí e no aviãozinho para a gente alcançar mais pessoas. Bom pessoal, vamos lá. Há uma ilusão muito grande no universo aí do pecado sexual, do vício em pornografia e masturbação, de que quando você casar vai resolver o problema. Não, quando eu casar vai resolver o problema e aí eu vou ter relação sexual todos os dias e pronto, resolvido o problema. E é o que acontece, as pessoas casam. E quando as pessoas casam com o vício em pornografia, elas percebem que o problema não é resolvido. Não resolve o problema, não resolve. Então o que acontece? Ao invés daquele entusiasmo de que eu vou casar e vai resolver o problema, como isso não acontece, vem aquela frustração. E aliada à frustração ainda vem mais coisa junto. Qual é? A pessoa viciada em pornografia não resolveu o problema, agora colocou outra pessoa no meio do problema. Então é um mito achar que por causa do vício em pornografia o casamento vai resolver a questão. E não vai. Ah, mas eu vou fazer sexo todo dia. Bom, primeiro que quem é casado aí sabe que não faz sexo todo dia. A vida não é só sexo. Na cabeça ali do viciado em pornografia mas a vida não é só sexo. Dentro do casamento as coisas são bem mais complicadas, bem mais difíceis. Claro que a relação sexual deveria ser constante. Isso é um ensinamento bíblico de Paulo em 1 Coríntios, mas não é a realidade muitas vezes, não é a realidade. Então, a pessoa acha que vai se satisfazer, mas não resolve o problema e o viciado em pornografia carrega o seu vício, o seu pecado para dentro do casamento. Por que o casamento não resolve o problema? Em primeiro lugar, porque pornografia, masturbação, está dentro do pacote de imoralidades sexuais, é pecado. Pecado. E a única atitude que resolve o problema do pecado é o arrependimento em Cristo Jesus. Quando eu confesso o meu pecado ao Senhor e me arrependo do meu pecado, eu sou perdoado. O casamento não tem o poder de transformar a imoralidade.
toda imoralidade se transforma num ídolo do coração. Nós, no Vida Pura, tratamos todas as imoralidades sexuais, pornografia, masturbação, fornicação, prostituição, adultério, seja o que for, nós tratamos como idolatria do coração. Talvez a grande chave do nosso trabalho estar dando certo pela graça de Deus, com a autoridade que Deus nos deu, é que nós unimos a ciência, a teologia, e conseguimos sistematizar o problema, mas entendemos que a base de tudo é a idolatria do coração, e é a idolatria do coração que precisa ser tratada, além do cérebro, porque a pornografia altera o comportamento cerebral das pessoas. Então imagina só, o seu marido viciado em pornografia. A pornografia altera o comportamento cerebral dele. Então aqui a gente já começa a entender um pouco da mente do viciado em pornografia. Isso aqui é chave. Se você quer ajudar seu marido, você tem que entender o que passa na mente do seu marido, beleza? Mas pro final da live aqui eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Vai mandando as perguntas aí que no final eu vou responder, tá? Que a gente conseguir. E o que acontece? Quando seu marido consome pornografia, o cérebro dele começa a trabalhar, né? Quando você fica excitado, isso o homem e a mulher, o cérebro é igual para o homem e para a mulher. Então, só para vocês entenderem. Quando a pessoa fica excitada, o cérebro começa a fabricar um neurotransmissor chamado dopamina, conhecido como o hormônio da motivação, o hormônio do prazer. Isso é a grosso modo, tá, gente? Eu vou falar aqui a grosso modo para que vocês possam entender. Quando as dopaminas começam a ser fabricadas, o cérebro entende que vai ter uma relação sexual. E nós fomos feitos para ter essa relação sexual. Ter essa relação sexual dentro do casamento. Gênesis 2:24 estabelece a ordem de deixar pai e mãe, se unir à esposa e se tornar uma só carne. Primeiro eu deixo o meu núcleo familiar, depois eu estabeleço a aliança monogâmica do casamento, heterossexual, e depois eu me transformo em uma só carne. O sexo está reservado para a aliança do casamento. Esse é o princípio. O consumo de pornografia não é nada disso, mas estimula o cérebro da mesma forma. E o cérebro começa a fabricar dopaminas. Então imagine aí o cérebro do seu marido aí fabricando dopaminas. No final de tudo, não tem uma relação sexual. E mesmo se tivesse, o comportamento cerebral já foi afetado aí. Mas ele pega e se masturba. E aí o que acontece? Com a masturbação, ela é uma fraude. A masturbação nada mais é do que uma fraude para o seu cérebro. Porque o cérebro foi programado para ter uma relação sexual, não para receber a masturbação ali. E aí, quando tem a masturbação, o que acontece? Todas aquelas dopaminas que foram fabricadas no cérebro para ter uma relação sexual, todas essas dopaminas, elas vão para onde? Não teve a relação sexual, teve a masturbação. Para onde elas vão? E detalhe, quanto tempo dura uma relação sexual? Minutos, né? Ninguém fica horas e horas e horas tendo uma relação sexual. Mas uma relação sexual tem uma certa duração. A pornografia, a pessoa fica meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a madrugada inteira, todos os dias consumindo. Para onde está indo toda essa fabricação de dopaminas? Para onde elas estão indo? Elas estão sendo armazenadas pelo próprio cérebro. Então é uma produção excessiva de dopaminas aliada a uma masturbação que é uma defraudação, é uma fraude. Não fecha o circuito cerebral daquilo que deveria acontecer de fato. Se o cérebro não fosse obra do Criador, Rei do Universo, soberano, onisciente, onipotente, todo-poderoso, o cérebro entraria em colapso, porque ele não estaria preparado para tudo isso. Mas o cérebro entra em colapso? Não. O que ele faz? Ele tem uma característica, a neuroplasticidade. E, por não se desfazer, ele se adapta. E todas aquelas dopaminas que foram fabricadas, ele vai absorver e, para não entrar em colapso, ele vai criar um novo caminho neural por causa da sua neuroplasticidade.
esse novo caminho neural criado se transforma no vício. Se transforma no vício. Consumo excessivo de pornografia altera o seu cérebro fisiologicamente falando, comprovado pela ciência. Então agora, aqui dentro, um novo caminho neural foi criado. E o que isso significa? Que um novo comportamento foi criado. Um novo hábito foi criado. E como a pornografia, a dopamina é conhecida como o hormônio da satisfação, o hormônio do prazer, tudo que te dá prazer fabrica dopaminas no seu cérebro, o que ela faz? Ela pega todas aquelas informações e grava no sistema de recompensa cerebral. Está gravado. Nós, no Vida Pura, dizemos que a pornografia é a tatuagem da mente. Eu tive o meu primeiro contato com pornografia com 12 anos de idade. Hoje eu tenho 34 anos de idade e até hoje eu lembro da primeira cena de sexo que eu vi no filme pornô. Olha o tamanho do problema. E isso eu estou falando só da parte científica da questão. Eu não falei ainda da parte espiritual. Então, queridas esposas, vai mandando as perguntas de vocês aí nas caixinhas, que depois da metade da live eu começo a responder para vocês, porque eu sei que é um assunto difícil, não é um assunto que dá para ter todo um entendimento assim, de uma vez só na live, assim. Mas vai prestando atenção e vocês vão se acostumando e a gente vai repetir, vai fazer outras lives também para vocês irem entendendo cada vez mais. Entender o problema é o primeiro passo. Então a resposta principal de como eu posso ajudar meu marido? Primeira coisa, entendendo exatamente qual é o problema. O problema começa quando a pornografia altera o funcionamento cerebral, gravando novas informações no sistema de recompensa e que isso se transforma num hábito. Aí quer ver o que isso significa? Felipe, o que significa gravar as informações no sistema de recompensa cerebral? Significa que todas as vezes que o viciado em pornografia está nervoso, ansioso, chateado, triste, pressionado, todas essas emoções contrárias, negativas, ruim, né? Quando a pessoa está sentindo todas essas coisas ruins, o que o sistema de recompensa faz? Ele faz assim, opa, já sei o que pode te ajudar a aliviar a sua dor. Alguém aí está fazendo dieta? Está tentando perder peso? Por quê? Porque nós somos uma geração ansiosa. E uma das coisas é que quando a gente está muito nervoso, muito estressado, muito não sei o que a gente quer fazer? Comer. Mas não é comer qualquer coisa. É comer um doce, comer um chocolate, comer um lanche, comer um carboidrato. Você come e parece que dá aquela sensação de, nossa, que alívio, que coisa gostosa, né? Dá uma aliviada na mente. Por quê? Porque essa informação está gravada no seu sistema de recompensa. Aquilo é prazeroso. Comer um chocolate é prazeroso. Na mente do viciado em pornografia, o que está a informação? A informação que está lá é: assista a pornografia, se masturbe, que vai trazer alívio para essa situação totalmente difícil que você está vivendo agora. Está nervoso? Está irritado? O chefe pressionou, tomou bronca, se sentiu humilhado? Cara, assiste pornografia. Essa é a informação que está no sistema de recompensa. Porque um novo caminho neural foi criado por causa do excesso de dopaminas que o cérebro produz na hora do consumo pornográfico e um novo hábito foi adquirido. Tá lá, na mente, cravado, enraizado. Repito, isso é somente uma forma de dizer, a grosso modo, do problema em seu nível científico no cérebro do viciado em pornografia. Há muitas outras questões envolvidas que serão temas das nossas próximas lives, como o reflexo condicionado. O que é o reflexo condicionado? Seu marido não precisa nem assistir pornografia mais para se masturbar. Precisa, porque o reflexo condicionado já foi criado na mente dele. Felipe, que negócio é esse? Reflexo condicionado, meu marido não precisa nem assistir mais pornografia? Não.
qualquer coisa pode disparar o gatilho. O que é disparar o gatilho? É começar a fabricação de dopaminas, que vai levar o seu marido à masturbação, mesmo sem consumir pornografia. Mas aí, para não ficar muita informação difícil em apenas uma live, a gente vai repetir, vai ter live direto para vocês. Vamos caminhar juntos, o que o Ministério Vida Pura quer. Galera, o que o Ministério Vida Pura quer? Quer que vocês caminhem conosco, vamos caminhar juntos. Nós precisamos nos unir. Há um mal, esse mal é um câncer dentro das igrejas, dentro dos casamentos, na vida dos solteiros, que é o vício em pornografia. Está destruindo famílias que já existem, divórcios, destruindo famílias que iriam existir, mas não vão mais existir, porque as pessoas que estão viciadas não conseguem ter um relacionamento saudável, não conseguem constituir família. Pornografia está destruindo ministérios. Eu sei que tem muita esposa de pastor aqui assistindo agora que sabe que o ministério do marido está ladeira abaixo por causa do vício em pornografia. E a esposa sendo tratada igual lixo, igual animal, e os filhos ali, abandonados, sem um pai presente. Por quê? Porque a pornografia faz isso mesmo. A pornografia atinge, com todo esse processo, diretamente o córtex frontal da pessoa. O córtex frontal toma as decisões. O córtex frontal trabalha com a lógica, rapidez, resposta. O viciado em pornografia não tem resposta. O viciado em pornografia não tem atitude. O viciado em pornografia não consegue assumir a responsabilidade, não consegue tomar decisões. O viciado em pornografia não consegue tomar decisões. E a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. Se o cabeça do lar está com a cabeça totalmente comprometida, que decisão que ele vai tomar? Que rumo que ele vai levar a família? Para onde ele vai direcionar a esposa e os filhos? O que acontece? Mulheres como vocês lutando o tempo todo para sustentar o casamento, educando os filhos praticamente sozinhas, porque o marido está inoperante. Né? Tem uma postagem aqui recente que a gente fez hoje para fazer a divulgação dessa live, que a gente fala, eu falei só 3 características do viciado em pornografia para as esposas poderem entender melhor. 3 características. Perde o apetite sexual. Não procura mais a esposa para ter relação sexual, e eu explico daqui a pouco por quê. Segunda característica, são homens críticos. Homens críticos. Eles são sensíveis. Você não pode criticá-los, mas eles são críticos. Então eles vão botar defeito na sua comida, vão botar defeito na sua roupa, vão colocar defeito na sua aparência e vão acabar com você. E aí você vai falar assim, puxa vida, o meu marido é viciado em pornografia por minha causa. É pela minha aparência. Ele não se sente mais atraído. Não. Isso é um mecanismo de manipulação de um viciado em pornografia. Todo viciado em pornografia é manipulador. Todo viciado em pornografia é manipulador. Então, com as suas críticas, ele joga isso para cima de você. Porque ao transferir a responsabilidade para cima de você, ele não precisa assumir a responsabilidade. Vocês entendem? Então é isso que ele faz. Se torna crítico, então ele aponta o dedo para você e ele é sensível à crítica. Se você falar alguma coisa para ele, aí entra a terceira característica do viciado em pornografia, ele é agressivo. Se você vai falar alguma coisa para ele, ele se torna agressivo com você. Se torna agressivo. São homens agressivos, violentos. A pornografia e a violência andam lado a lado, de mãos dadas. Tanto é verdade que vocês podem acompanhar a mídia. O que a mídia tem retratado ultimamente? Olha o tanto de mulheres apanhando e sendo mortas em crimes passionais. É um absurdo. E vocês acham mesmo que a pornografia não tem nada a ver com isso? Vivendo num país como o Brasil, com uma cultura extremamente sexualizada, onde as novelas são sexualizadas, onde os filmes são sexualizados, onde as séries são sexualizadas, onde até os desenhos
tem conotação sexual, com esse bombardeio de sexualidade, vocês acham que uma coisa não está caminhando com a outra, lado a lado? Muito inocente achar que não, mas está. Aí talvez você fale assim, Felipe, então por que as autoridades não tomam providência contra a pornografia? Primeiro porque não é interessante para ninguém. Não é interessante para ninguém. É um mercado bilionário, trilionário, é muito dinheiro envolvido. Segundo, pornografia é massa de manobra, é instrumento de massa de manobra. Um homem excitado não pensa. Não acabei de falar para vocês aqui que atinge diretamente o córtex frontal? O homem excitado, ele não pensa, então ele se torna um animal só querendo satisfazer os seus próprios desejos. E esse animal vocês leva para cá, leva para lá, leva para cá, leva para lá. É isso que é um viciado em pornografia. Um animal, como um cavalo selado, que não enxerga nada, se torna massa de manobra que pode ser direcionado para todos os lados. Então, não há interesse em acabar com a pornografia. Por isso nós estamos aqui, o Vida Pura existe, e o Vida Pura não é um movimento para acabar com a pornografia. Não, isso não vai acontecer, a pornografia não vai acabar. O Vida Pura é um ministério que trabalha na restauração de vidas, famílias e ministérios de pessoas que estão envolvidas no pecado sexual. Porque nós não vamos acabar com a pornografia, mas nós vamos viver em pureza. Viver a pureza sexual mesmo em meio a uma cultura, ao mundo caído na imoralidade. Então, essa é a chave, viver a pureza. E para viver a pureza, nós precisamos caminhar juntos, precisamos estar lado a lado. Por isso que é super importante a sua participação na live, você compartilhar a live, para que essa informação chegue a mais pessoas e juntos nós podemos caminhar aqui como Ministério Vida Pura. Amém? Então olha lá, primeiro passo, esposa, aprenda. A pornografia alterou o funcionamento do cérebro do seu marido, tudo bem? Por causa das dopaminas que criaram novos caminhos neurais no cérebro do seu marido, isso é comprovado cientificamente, tudo bem? Você não precisa entender que a dopamina, caminhos neurais, você precisa entender que ela atinge o funcionamento do cérebro do seu marido. Isso você precisa saber. Por que é importante saber isso? Primeira coisa, porque o problema não é você. O problema não é você, pode ter certeza absoluta. Vocês estão conversando com uma pessoa que foi viciada em pornografia durante 12 anos. Eu fui consumidor de pornografia dos 12 aos 24 anos de idade. Dos 12 aos 24 anos de idade. Pornografia, masturbação, fornicação. E aos finais de semana tocava no grupo de louvor da igreja. Era um hipócrita, a minha máscara era bem bonita mesmo, a minha máscara brilhava. Tem o meu testemunho aqui no IGTV, vocês podem assistir lá depois. Eu era assim. E nós não ensinamos o caminho dizendo, vão por ali. Nós estamos ensinando dizendo, venham por aqui, venham por aqui. É por aqui o caminho. Então, não adianta o marido querer enganar, porque eu sei o que passa na cabeça do homem viciado em pornografia. E a mesma coisa passa na cabeça da mulher, mas depois a gente trata de comportamentos, quais são as diferenças de comportamentos. Então, mulheres, ao entender que a pornografia altera o cérebro do seu marido, tira o peso das costas. O problema não é você. O problema não é a sua aparência. O problema não é a sua performance sexual dentro da relação. Não é. O que o seu marido está te cobrando, se ele está te cobrando com relação à performance, muito provavelmente é porque ele quer reproduzir no casamento aquilo que ele assistiu no vídeo pornô. Ele quer reproduzir as barbaridades que ele viu na pornografia no vídeo pornô, ou dentro do casamento. Ele acha que aquilo que ele vê nos vídeos é o sexo de verdade. Aquilo não é o sexo de verdade. Aquilo não é o sexo de verdade. Aquilo é uma edição. Pornografia é um filme editado. As cenas de sexo ali são editadas. Mas aí, aquele comportamento agressivo, aonde todo filme pornográfico transforma as mulheres em objetos de satisfação sexual do homem, o marido traz para o casamento isso. Então ele quer bater, ele quer xingar, ele quer fazer o que ele quer fazer, quer obrigar certas coisas que a mulher não se sente à vontade de fazer. E aí a mulher não corresponde, o que acontece? O que acontece?
Os maridos colocam a culpa de novo nas esposas por causa do vício deles. O problema não está em vocês, o problema está nele. Não é a sua aparência, não é a sua performance, não é nada disso. O problema é ele. O problema é ele. O problema é ele, o problema é ele, o problema é ele. Então tira esse fardo de cima de você, esposa ferida. Tira esse fardo em cima de você. Hoje nós estamos falando com esposas feridas, mas nós não vamos mais chamar de esposas feridas. Nós vamos chamar de curadas para curar. O Senhor quer trazer cura para o coração de vocês, esposas, quer trazer restauração na vida de vocês, trazer restauração no casamento de vocês, para que vocês sejam instrumentos do Senhor, para que outras esposas que estavam feridas também possam ser curadas. Também possam ser curadas. A grande ideia do Vida Pura, e vocês vão entender isso cada vez mais, é de esposas feridas para curadas para curar, para que cura venha na vida de vocês. Ok? Para isso, o Vida Pura vai criar um grupo de apoio. Vai ser um grupo de apoio geral, mas que nós vamos dividir depois entre maridos, homens, mulheres viciados em pornografia e esposas feridas, que vai ser o curadas para curar, não vai ser mais esposas feridas. E vocês vão ter contato direto com, não só comigo, mas com toda a equipe de conselheiros do Ministério Vida Pura. Vai ser algo sensacional, que eu falo daqui a pouco mais sobre isso nessa live aqui. Mas nós vamos montar um grupo de apoio para esposas feridas saírem de esposas feridas para curadas para curar. Vamos caminhar juntos. Reuniões uma vez por semana. Vai ser algo maravilhoso. Nós vamos estar juntos, conversando uma vez por semana, usando a tecnologia aí do Zoom. Você já vai baixando o aplicativo do Zoom aí, já vai colocando no seu celular, porque vai ser bom demais. Vai ser da hora demais. Vai ser maravilhoso porque a gente vai romper barreiras de distância e vai partir de esposas feridas para curadas para curar, com a nossa equipe trabalhando diretamente junto com vocês. Amém? Bom, foco de novo. Marido viciado, caminhos neurais alterados no cérebro. Você já aprendeu isso? O problema não é você. O problema não é você. O marido está crítico, o marido está agressivo, está fazendo essas coisas, isso são consequências do pecado sexual. Eu acredito que nós estamos aqui falando com o público e um público quase que 100% cristão, ou 100% de pessoas cristãs, vocês esposas cristãs. Acredito também que o marido de vocês sejam cristãos. Mas mesmo se o marido de vocês não for cristão, quase certeza que a maioria é, mas mesmo que se não for, ele sabe que estão fazendo coisa errada. O sentimento de culpa não é só para o cristão, é para todo mundo. Porque o senso de moralidade está intrínseco no homem, é selo e marca do Criador. Todo mundo sabe que adultério é errado. Então, nós sabemos que adultério é pecado, vai contra a vontade de Deus. Vai contra a vontade de Deus. E aí, o homem que não é cristão, ele não leva isso como pecado, mas ele sabe que é errado. Porque o senso moral da sociedade diz, adultério é errado. Aí você fala assim, mas agora a sociedade tolera a pornografia. Tolera por causa do endurecimento do coração. Começa por causa do endurecimento do coração. Então, você vai repetindo o mesmo ato, aquilo vai perdendo o impacto de ser algo negativo e vai se tornando algo aceitável na sua vida, certo? Mas todo homem sofre do sentimento de culpa. Você quer ver um teste que talvez o seu marido tenha tido uma queda recente? É ele ficar triste, ele ficar cabisbaixo, ele ficar irritado de repente. Tava tudo bem. Você e seu marido tava tudo legal, tava tudo jóia. De repente ele some, vai no banheiro. Aí ele volta, diferente. Aí você fala com ele, ele já tá agressivo. Você fala com ele, ele já tá te tratando mal. Mudou.
Parece uma bipolaridade. Tava tudo legal, agora não tá mais. Não tá mais. O que aconteceu? Talvez ele tenha tido uma queda. Foi lá no banheiro, pornografia, masturbação, rapidinho, queda. 0,1 segundo depois do orgasmo vem o sentimento de culpa. 0,1 segundo depois do orgasmo vem o sentimento de culpa, vem a frustração da queda de novo, a derrota. Não tem mais alegria, não tem mais satisfação, não tem mais nada, acabou. Só sobra agressividade, tristeza, vergonha de Deus, porque não vai querer pedir perdão para Deus pela 100ª vez. Vou pedir perdão de novo, 100ª, milésima vez já que eu caio nesse pecado. E aí, o que vai ser? Vou pedir perdão de novo? Não vou. E aí, abala. Então, o sentimento de culpa, ele vem, esmaga o homem, e quem acaba levando as patadas, as grosserias, as esposas. As esposas suportam isso. As esposas. Tanto no universo de esposas que sabem que o marido consome pornografia, sabe que o marido está cometendo adultério, sabe que o marido sai com outras mulheres, ou sabe que o marido sai com outros homens. Isso é normal. Infelizmente, nós recebemos e-mails todos os dias. Recebemos e-mails todos os dias sobre os maridos e esse tipo de comportamento. Por quê? Porque o pecado sexual não se satisfaz. Não há limites para o pecado sexual. Uma pessoa, quando começa a usar droga, a cocaína ativa o mesmo sistema cerebral que a pornografia ativa. A mesma coisa. O que a pessoa faz? Ela usa um pouquinho de droga e se satisfaz. Mas usando sempre aquele mesmo pouquinho, o cérebro se habitua. E ela vai precisar de uma quantidade maior de droga. Não é verdade? Estou usando o exemplo aqui da cocaína. Vai precisar de uma quantidade maior de cocaína. E aí o que acontece? Vai consumindo cada vez mais cocaína. E com a pornografia? Já que ativa o mesmo sistema no cérebro, acontece a mesma coisa. A pessoa começa a assistir mais... A pessoa começa a assistir mais pornografia? A princípio ela passa mais tempo vendo pornografia, mas não é só isso. Ela começa a mudar o gênero pornográfico. Então era um gênero heterossexual, aí muda. Coloca 2 mulheres na cena, uma mulher e um travesti, 2 homens, uma mulher e um animal. A simulação de um estupro, a simulação de pedofilia, a simulação de incesto, e tudo aquilo vai sendo absorvido na mente. Só que aquilo também vai caindo no corriqueiro, no habitual. E aí o que aquele viciado em pornografia faz? Ele não aguenta. Para chegar no ápice do desejo de novo, da excitação, do orgasmo, o que ele faz? Ele vai para a vida real. Aí você começa a ver os casos de abuso no ônibus, abuso no trem. Você começa a ver os casos de abuso dentro da família, quando parentes próximos abusam dos primos, dos sobrinhos. Por quê? Porque está saindo do virtual, que já não satisfaz mais, e está indo para o real. Está indo para o real, está indo para lugares de prostituição, está saindo com prostitutas, está mantendo um caso de adultério. Perde-se o parâmetro do que é aceitável, do que é certo, do que é puro, e aí não tem limites para o pecado sexual. E eu sei que aqui, nessa tarde, ou se você está assistindo essa live gravada, nesse momento que você está assistindo aí agora, eu sei que tem esposas que estão vivendo esse mar de podridão na vida dos maridos. Eu sei que tem pessoas que estão vivendo, esposas nessa hora, que estão vivendo, que sabem que o marido já saiu desse mundo virtual e entrou de cabeça no mundo real e está cometendo esse tipo de coisas. Eu sei. Por isso que nós do Vida Pura queremos de esposas feridas para curadas para curar. Porque, esposas, antes da restauração do seu marido, antes da restauração do seu casamento, eu sei que isso é importante demais. No nível de importância é isso aqui. Mas existe algo um pouco mais importante. Ou talvez muito mais importante. Mas o que pode ser mais importante, Felipe, do que o meu casamento, a restauração do meu lar?
você e Deus. É você e Deus, esposas. Deus quer tratar o seu coração. Deus vai cuidar do seu marido, Deus vai restaurar a sua família, mas Deus também quer o seu coração. Ele quer você. Eu sei que você está aos pés do Senhor chorando, eu sei que você está derramando lágrimas, eu sei que você está intercedendo pela situação do seu marido. Eu sei disso. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos disso. E eu creio, sinceramente, do fundo do meu coração, que nós somos a resposta de oração para todas vocês. E eu não falo isso com arrogância, com soberba. Não, irmãs. Não. Longe de mim. Deus sabe quem eu sou. Eu sou um cara que foi resgatado pela graça e pela misericórdia de Deus, afundado no pecado sexual. E foi Ele que fez a restauração. E tudo que eu estou vivendo hoje, que eu vivo na minha vida, é pela graça. E os testemunhos das pessoas que passam pelo Ministério Vida Pura, é pela graça, é pelo poder de Deus, a glória de Deus, é toda dele. Nós estamos aqui para caminhar juntos. E eu sei que existem esposas nessas condições, vivendo esse tipo de coisa, vivendo esse tipo de atrocidades dentro do lar. Eu sei. Mas, irmãs, é de esposas feridas para curadas para curar. Por isso que a gente quer que vocês caminhem junto conosco, que vocês estejam com a gente, vocês façam parte desse grupo de apoio. Vamos criar uma rede para alcançar o Brasil inteiro e levar essa mensagem da pureza sexual. Vou falar mais sobre isso no final da live. Fica aí, não vai embora. Isso aqui é um assunto muito importante, gente. Muito importante. As igrejas têm que dar mais valor para esse assunto. Tem que tratar mais esse assunto. Nós estamos à disposição para dar palestras, seminários, treinamentos. A gente não quer só ficar fazendo evento nas igrejas. A gente quer deixar uma marca para que a igreja local trate esse problema com autoridade. Com autoridade. Amém? Então, o primeiro passo para você ajudar o seu marido é conhecer o problema. Você já conheceu a parte física, fisiológica do problema, a parte científica. Tudo bem? Vocês já conheceram. Resumo em 30 segundos, a pornografia cria novos caminhos neurais na mente do viciado. Como eu estou falando para esposas, eu vou falar marido, tá bom? Mas todo mundo entende. Pornografia cria novos caminhos na mente que alteram o comportamento da pessoa. Então o problema não é você. O problema é que um novo caminho neural foi criado na vida do seu marido. Essa é a parte física. E a parte espiritual? A parte espiritual está no lixo também, está morta. No Vida Pura nós chamamos de espiral da degradação. Porque todas as vezes que o homem cai, todas as vezes que ele cede ao pecado, ele morre espiritualmente. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15, vai falar sobre o ciclo do pecado. O homem é tentado, seduzido, comete o ato e morre. O homem é tentado, seduzido, comete o ato e morre. Então, enquanto ele está sofrendo a tentação, ainda não é pecado. Ainda não é pecado. Mas, ainda não é pecado, né? Tentação não é pecado. Jesus foi tentado no deserto, porém não pecou. Então, tentação ainda é uma oportunidade de escapar. Quando ele dá vazão a essa tentação, e isso nós explicamos com uma aula sobre os 18 segundos, assunto também para outra live, vídeo no IGTV, a gente vai bombardear vocês de informações, mas só para vocês entenderem agora, quando o homem ele dá vazão à tentação, ele entra nesse modo de sedução, ele acha que nada pode dar errado. Então ele vai alimentando, vai sendo seduzido pelo pecado, e ele comete o ato. E diz lá em Tiago que após cometer o ato, acontece a morte. Nós sabemos que fisicamente nós vamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas espiritualmente, todas as vezes que o homem peca, ele morre um pouco mais espiritualmente. E ele vai se afastando de Deus. E isso é um ciclo, é o ciclo do pecado. Tentação, sedução, pecado e morte. Tudo bem? Só que quando o assunto é pecado sexual, não fica assim, ó, tentação, sedução, pecado e morte no mesmo nível. É tentação, sedução, pecado e morte, desce um degrau. Tentação, sedução, pecado e morte, desce outro degrau. E isso é um caminho para o fundo do poço. Nós chamamos isso no Vida Pura de espiral da degradação. São degraus que o homem vai descendo. Ele deixa de glorificar a Deus. E aí, Deus não é mais o centro da adoração.
Pecado sexual é o centro da adoração. E esse homem agora, ao invés de adorar a Deus, adora o sexo. Ele serve no altar da idolatria sexual. Por isso que nós tratamos a pornografia como idolatria. Depois, ele desce mais um degrau. E aí ele perde um espírito de gratidão. O que tem a ver perder a gratidão? É não estar satisfeito com nada. E a maior gratidão que o homem pode ter é a gratidão pela salvação. Saber que Cristo Jesus morreu em nosso lugar e nos salvou. Quando o homem perde isso, ele tira os olhos da eternidade. Como diz o apóstolo Paulo, fixamos os olhos naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Lá, 2 Coríntios capítulo 4. Ele tira os olhos da eternidade e coloca os olhos aqui, ó, nesse nível, somente no que é palpável e material. E o que ele encontra? A oferta do sexo. E ele continua, ele desce mais um degrau. Quando ele desce mais um degrau, o que ele começa a viver? O coração e a mente se tornam fúteis, vazios, mente vazia, pensamentos fúteis. A pornografia impede o amadurecimento dos homens. Os homens não amadurecem, as mulheres também, mas a gente está falando aqui no caso dos maridos de vocês. Eles não amadurecem, são eternos meninos, não assumem responsabilidades, não tomam decisões, ficam, quando contrariados, ficam de beiço, né? Cara fechada, não suportam serem contrariados, são sensíveis, mimados. Por quê? Tentação, sedução, pecado e morte. O ciclo do pecado fecha, eu deixo de glorificar a Deus, desço um degrau. Eu perco os olhos da eternidade, desço outro degrau. A minha mente começa a se fechar e eu não amadureço, desço outro degrau. Quarto degrau é o coração obscurecido. E aí as verdades da palavra de Deus já não entram mais. As verdades já não entram mais. Aí vem aquela coisa, você procura ajuda aqui, procura ajuda lá, procura ajuda em todo lugar e ninguém consegue resolver o problema. Mas por que não resolve o problema? Porque para resolver o problema, para ajudar de fato, é preciso entender tudo isso que eu estou falando nessa live para vocês. Explicando o problema do lado científico, explicando o problema do lado espiritual. Para que ao ter a base do problema todo, aí eu consigo vir com a solução, consigo vir com a resposta. Por isso que o primeiro passo para ajudar o marido é entender de fato o problema no âmbito científico e no âmbito espiritual. Bom, a verdade de Deus não entra mais. Num quarto degrau de degradação, quando a palavra já não entra mais e os princípios bíblicos e eternos já não entram mais no coração, o que resta? Descer o quinto degrau. E o quinto degrau é: um abismo chama outro abismo. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Portanto, Deus os entregou à impureza sexual para a degradação dos seus corpos entre si. Chega uma hora que o homem está tão afundado que Deus olha para ele e fala: é isso que você quer? Então agora não é mais a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É como se Deus olhasse lá de cima e falasse: agora seja feita a tua vontade. E o homem se afunda num lamaçal. É por isso que você vê pessoas abusando de parentes, pedófilos, estupradores. Aí não há limite do pecado sexual. Não há limites para o pecado sexual. Um abismo chama outro abismo. Esposas, o cérebro do seu marido está comprometido fisiologicamente. Está comprometido. Vocês entenderam isso. A vida espiritual está lá embaixo. Está no último degrau lá da espiral da degradação. Um abismo chamando outro abismo. Deus deixa o homem num deserto. Não há presença, não há nada. Há a graça de Deus sobre a vida dele. A graça de Deus está sobre a vida dele. Aguardando o momento do arrependimento do coração dele. Aguardando o momento do arrependimento do coração dele. E aí o que acontece? Esse é o problema. Essa é
ilustração de uma maneira rápida, de uma maneira assim, para a gente poder falar e vocês entenderem algo assim muito rápido sobre o que é o problema no campo científico e no campo espiritual. Nós temos um problema seríssimo. Nós temos esse homem agora viciado em pornografia, que nós precisamos, diz agora, trazer vida espiritual, ao mesmo tempo que precisamos substituir os caminhos neurais. A pornografia não criou novos caminhos neurais na mente do seu marido, que eu falei? Criou. Fisiologicamente, isso é algo físico. E espiritualmente ele está morto. E agora? Agora, a única solução, a única saída é o processo de renovação da mente. Que eu vou falar com todos os detalhes sexta-feira, 9 horas da noite, na nossa próxima live aqui. Sexta-feira, 9 horas da noite, eu vou falar sobre o processo de renovação da mente. Mas só para vocês entenderem, esse é o versículo 2 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única coisa que vai trazer restauração da vida, da família, do ministério, é a renovação da mente. Pois, ao mesmo tempo em que os caminhos neurais contaminados pela pornografia começam a ser substituídos por caminhos neurais puros, quando o hábito de consumir pornografia começa a ser substituído por uma vida saudável, de pureza, ao mesmo tempo, esse homem que estava morto espiritualmente começa a reviver. Só existe uma coisa: o processo de renovação da mente. E o processo de renovação da mente é pautado nas Escrituras Sagradas. As Escrituras trazem o renovo e traz vida. O que nós do Ministério Vida Pura fazemos? Trabalhamos, porque nós, por experiência de estudo, por experiência prática nas nossas vidas, nós trabalhamos o processo de restauração da mente. Aquilo que nós vivemos, nós agora ensinamos outras pessoas a viverem. Anos de pornografia não vão sumir em dias. Prestem atenção em uma coisa muito importante e eu já vou começar a responder as perguntas de vocês. Anos de pornografia não vão sumir em dias, tá? O processo de renovação da mente também não é assim. Deus pode fazer num piscar de olhos, em uma oração, resolver todos os problemas? Pode. Mas Ele faz 99,99% dos casos, quando o assunto é pecado sexual, Ele não faz isso. Por que não, Felipe? Por causa da palavra dele. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20, fala da consequência do pecado sexual. Pecado é pecado para Deus. Mas há pecados que as consequências são piores. E o pecado sexual traz consequências terríveis. E lá o apóstolo Paulo ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Que compatibilidade há com o puro e o impuro, o santo e o profano? Nenhuma. Quando você, ao ser o templo do Espírito Santo, bombardeia ele com toda essa impureza, profana o templo, o que acontece? O caráter de Cristo, que deveria estar sendo forjado em nós, é substituído por um caráter imoral. O que Deus faz então no processo de renovação da mente? Deus vai restaurar o caráter dessa pessoa. Enquanto os caminhos neurais vão sendo substituídos, enquanto o processo de santificação vai trazendo vida para esse homem morto espiritualmente, o caráter dele vai sendo transformado, passo a passo. Por isso o processo ele não é rápido, por isso o processo ele é gradativo. Mas por ser gradativo, é um processo que a longo prazo traz vida e vida em abundância. E eu sei que vocês querem viver isso na vida de vocês, de esposas feridas a curadas para curar. Eu sei que o marido de vocês quer viver isso, eu sei que a família de vocês quer viver todo esse processo. Por isso eu vou dizer algo para vocês. Nós estamos criando um grupo de apoio, onde nós teremos reuniões semanais pelo Zoom. Nós vamos conversar, eu vou falar, você vai falar, eu vou te ouvir, vou te orientar. Vocês não vão mais caminhar sozinhas.
não vão mais caminhar sozinhas. Será um grupo de apoio que vai romper as barreiras da distância e permitir que as esposas não caminhem mais sozinhas. Ah, os viciados em pornografia vão poder participar? Vão poder participar também. Vai ter a sala da galera que está passando pelo problema e a sala das esposas para ter orientações específicas. Vai ser algo pioneiro no Brasil, tá? Vocês vão ter isso semanalmente, tratando a raiz do problema semanalmente, tá? E de bônus, vocês vão ganhar muita coisa. Tudo que precisa para o processo de renovação da mente, tudo que precisa, vocês vão receber. O nosso contato e de bônus, tudo o que precisa para o processo de renovação da mente. Só que a galera aqui, a equipe já me avisou. Sexta-feira, lançamento oficial na live às 9 horas da noite do grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Grupo de apoio, lançamento oficial, sexta-feira na live a partir das 9 horas da noite. Tem alguém que está perguntando aí, quantas vagas, pastor? A princípio, 10 vagas. A princípio, só 10 vagas. Eu sei que tem aqui 80 pessoas me vendo. Então, ó, você vai fazer o seguinte. A princípio, são 10 vagas. Se você quer participar disso, caminhar com a gente, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer é mandar um direct falando assim, eu quero entrar no grupo de apoio. Eu preciso entrar no grupo de apoio. Manda o direct lá. A hora que terminar lá, espera acabar a live, viu? Espera acabar a live. Manda um direct lá e fala, eu quero entrar no grupo de apoio. Eu quero entrar. Se a procura for grande, eu vou encher o saco aqui da equipe da tecnologia para ter mais vagas. Tá? Se a procura for grande, eu vou encher o saco. Quem não é casado, pode entrar também. Vai ter vaga exclusiva para você também. Quem não é casado, enfim, acabei lendo ali e me distraí. São 10 vagas. Você quer participar? Manda lá no direct. Eu quero a minha vaga no grupo de apoio. Pra gente ver a repercussão disso, da live. Tá? Porque aí se tiver uma repercussão, eu vou brigar com os caras, vou falar, meu, se vira, mano, vamos fazer um negócio maior. A galera quer participar. É uma grande oportunidade. E aí na live de sexta-feira, eu espero voltar com notícias melhores, que nós temos mais vagas. Mas para você já ficar encaminhada com a sua vaga, olha, a galera aqui do Vida Pura sabe que depois que eu comecei a fazer trabalho com esposas feridas, o quanto o meu coração está movido a lutar a causa das esposas, a caminhar junto com vocês, porque eu quero ver famílias ser restauradas. Eu sou pai, eu tenho a minha filha aqui em casa, eu sei que vocês têm os seus filhos e eles estão sofrendo por causa do pecado do marido de vocês. Eu quero vocês caminhando conosco, eu quero entregar tudo que nós temos para vocês, para que essas famílias sejam restauradas. Então, não percam isso, de forma alguma não percam isso, não percam. Manda lá, eu quero a minha vaga, eu quero entrar no grupo de apoio e acompanha, por favor, acompanha essa live de sexta-feira, 9 horas da noite. Faz isso. Tá? Se você está assistindo aí, não é uma esposa ferida, vai ter vaga para você também. A gente vai só separar na hora de conversar, porque a gente vai conversar com todo mundo. Viciados de um lado, esposas que estão sofrendo do outro. Dias e horários diferentes. Mas pode mandar lá. Beleza? Manda o direct, eu quero a minha vaga. Se você está assistindo essa live aqui, tá gravado já. Putz, agora tá gravada. Manda o direct, manda o direct, manda o direct. Eu quero a minha vaga no grupo de apoio. E assistam a live sexta-feira, que vai ser o lançamento oficial, 9 horas da noite. Tá bom? Vou responder as perguntas de vocês aqui. Eu não sei mais o que fazer. 15 anos de casados, 2 filhos, quase desistindo do meu casamento. Não desista. Não desista do seu casamento. Não desista. 15 anos de casado. Deus quer fazer um testemunho para a glória dele. O que eu costumo dizer? Aquilo que era vergonha na minha vida, Deus transformou em testemunho para a glória dele.
Ele quer fazer isso na vida de vocês também. Esposas, maridos, família como um todo. Não desista. Seus 2 filhos verão a glória de Deus através da transformação do seu marido. Seus 2 filhos verão a glória de Deus. Você verá a glória de Deus através da transformação do seu marido. Talvez ele não venha agora por caminhar com a gente no grupo de apoio. Ah, meu marido não quer participar. Não tem problema. Vem você, esposa. Vem você. Vem aprender. Vem ver como é que é. Vem ter acesso a tudo que o Vida Pura tem para oferecer para vocês. E eu tenho certeza que nós vamos estar orando, nós vamos fazer esse trabalho de oração para que o Espírito Santo traga convencimento do pecado na vida do seu marido e vocês vão viver para a glória de Deus. Quanto tempo eu tenho? Acho que 4 minutos. Meu esposo já faz parte da plataforma 180 graus. Ele sente o desejo de mudar, mas diz e aí não saiu mais. A plataforma é só um pedacinho. A plataforma vai ser só um pedacinho desse mundo que a gente vai oferecer no grupo de apoio. A plataforma vai ser só um pedacinho desse mundo que a gente vai oferecer nesse grupo de apoio. Por isso que vocês têm que participar. A gente está entregando a nossa vida nesse grupo de apoio. Vamos lá. O que falar quando vê o marido afundado cada vez mais? Meu marido continua demorando muito para me procurar na cama. Depois de 7 anos me sentindo abaixo do 0 mês, e esses anos todos conversando com ele, me separei porque descobri que ele fazia os vídeos. Esposas. Difícil, relatos tristes. Marido que não procura, já falei que é uma consequência do vício em pornografia. Os homens preferem se masturbar a fazer sexo. Vai ser assunto para a próxima live. Por que o homem prefere se masturbar a fazer sexo? Vou explicar isso na próxima live. A gente vai falar muito disso no grupo de apoio. Estão me perguntando o valor. O valor é baixo, é um valor simbólico, tá? O valor vai ser um valor simbólico e a gente vai oficializar ele na sexta-feira na live, tá bom? Mas é para todo mundo participar. Não vai ter desculpa. Eu não vou ter ninguém falando, poxa vida, mas que coisa absurda, como é que vocês querem oferecer ajuda com coisa absurda assim? É valor simbólico. Só para ser um pequenino filtro para quem quer de verdade entrar. O que falar pro marido? Esposas, calma. Não se preocupem o que vocês vão falar pro marido de vocês. Calma. Confie no que eu tô falando para vocês. Confie. Calma. A preocupação não é o que falar. As palavras na mente de um viciado em pornografia podem ser mal interpretadas. Orem. Eu sei que vocês já estão fazendo isso. Eu sei que vocês já estão fazendo isso. Orem. Ponham-se na posição de vocês. Com calma. Não tem nada perdido. Deus é o Senhor e controla todas as coisas. Calma. Tranquilidade, orem. E isso de falar é muito peculiar caso a caso. Então, no seu caso, eu posso te orientar a determinar certas atitudes para chamar a atenção do seu marido. Em outros casos, eu posso falar outras atitudes, outras palavras, outra forma de agir. Então, isso é muito particular sobre o que falar. Eu não posso falar aqui o que falar. Porque senão não é o seu caso específico, é a coisa pior, ao invés de melhorar. Por isso que o grupo de apoio vai ser extremamente importante. Porque no grupo de apoio você vai falar. Você vai falar, olha, na minha casa é assim, assim, assim. Aí a outra esposa vai falar, na minha casa também. Aí o que eu vou falar? Então, na sua casa e na casa dela, que é assim, 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 vocês vão fazer o quê? Isso, isso, isso. Ah, beleza. Aí a outra vai falar no grupo de apoio. Ah, mas na minha casa não, na minha casa meu marido é assim, assim, assado. Ah, na sua casa é assim, assim, assado? Aí outras duas vão falar, na minha casa também, nossa, isso aí parece o meu marido. Aí o que eu vou falar então? No caso de vocês, é assim, assim e assim. Tá entendendo? No grupo de apoio, vão ser orientações diretas e específicas, porque lá nós vamos ter tempo e vamos poder ouvir todo mundo. E aí eu vou poder direcionar uma aqui, outra ali, nos casos específicos. Estão entendendo?
nos casos específicos. Então vai ser bênção. A grande bênção, uma das vai ser exatamente isso. E aí, como vai ser um grupo, e as esposas ali, o seu problema vai ser o da outra, e nisso vai todo mundo construindo, né, essa restauração juntas. Todo mundo vai estar construindo essa restauração juntas. Então vai ser sensacional, Nós estamos entregando a nossa vida para esse grupo de apoio. De verdade. Mobilizando pessoas, a equipe do Vida Pura. Acabamos de receber um parceiro aqui trabalhar com a gente, que veio só para cuidar da parte técnica do grupo. Só para a parte técnica, para não dar nenhum tipo de problema, porque o meu trabalho não vai ser o meu, do Cid, do Davi, do Diego, das nossas esposas, as nossas esposas que vão estar dando suporte. Não vai ser ficar pensando em um monte de coisa, vai ser parar nós e vocês. Dedicação. Porque, irmãs, eu vou dizer uma coisa para vocês, agora é tudo ou nada. Depois de quase 5 anos de Ministério Vida Pura, agora é tudo ou nada. Agora é tudo ou nada. Nós vamos para cima, com toda a nossa força, com todas as nossas armas. E eu conto com a oração de vocês. Por favor, orem por nós. Não é fácil ter um trabalho como esse. As investidas do diabo são pesadíssimas. Nós estamos trabalhando para restaurar vidas, famílias, ministérios. Tem pastores que vão sair daqui renovados e vão abalar o inferno. Casamentos que vão ser restaurados, filhos que vão crescer à luz desse casamento restaurados, que vão ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Nós estamos numa guerra. E nós somos soldados da linha de frente. Orem por nós. Lembre-se de nós nas orações de vocês e caminhem com a gente. Vamos fazer uma mudança nessa nação. Mudança. E é isso que vai acontecer. Sexta-feira, 21 horas, horário de Brasília. Sexta-feira, 21 horas, horário de Brasília, a live sobre renovação da mente. Eu espero todas vocês lá, tá? Vai ser o lançamento oficial do grupo de apoio. Tem uns bônus aí que os caras da equipe... Tem um que chegou aqui para trabalhar com a gente agora que vai entregar tudo. Irmãs, o grupo de apoio vai ser demais. Além desse contato, os caras falaram que eu não posso falar, mas eu vou falar. Eles falaram que eu não posso falar, mas eu vou falar. O que nós vamos entregar é tudo. Nós vamos entregar tudo. Não vai ter mais desculpa. Tudo. Mas lá na live a gente fala mais sobre isso, sexta-feira. Cadê meu assistente técnico aqui? Pelo amor de Deus, como que eu saio essa live agora pra eu não sair daqui e fazer besteira? Preciso encerrar porque eu sei que vai acabar o tempo. Deus abençoe a todas. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a live. Obrigado pela disposição de vocês. Se Deus quiser, a gente vai ter a live sexta-feira à noite. Hoje à noite eu tenho uma live com o pessoal do Propósito Cristão. Se quiser acompanhar, vai ser demais. Live hoje à noite, Propósito Cristão. Sexta-feira, a live geral, processo de renovação da mente. Eu acredito que quarta-feira de semana que vem, se tudo der certo, a gente tá aqui de novo para falar com as esposas feridas outra vez, tá bom? Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus Cristo esteja cuidando de cada uma de vocês, cuidando dos maridos de vocês, restaurando o lar de vocês, cuidando dos filhos de vocês e que vocês sejam protegidas por Ele. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo reine na vida de vocês. Orem por nós. E cadê o meu suporte técnico para me ajudar a encerrar essa live aqui, que eu não vou saber o que fazer. É só apertar no X? Aperta no X e manda salvar? É isso? Louvado seja Deus. Enquanto eu não encerro, manda lá no direct. Eu quero a minha vaga no grupo de apoio. Se vocês fizerem um movimento hoje, pelo amor de Deus, presta atenção. Se vocês fizerem um movimento hoje, eu quero a minha vaga no grupo de apoio, essas 10 vagas, eu vou lutar para ser 10, 20, 30, 40, 50.
nós vamos para cima, beleza? Vou apertar o X. Deus abençoe a todos. Vou deixar salva lá no IGTV. Faz esse movimento aí. Tem 60 pessoas vendo aqui ainda. Vai lá, todo mundo agora. Eu quero a minha vaga no grupo de apoio, que eu vou mandar direto para esses caras da técnica aqui e falar, galera, vamos se virar. Vamos se virar, dá um jeito. E a gente da equipe vai atender todo mundo em nome de Jesus. Até sexta-feira, 9 horas.